Olá, muito bom dia. Espero que todos tenham tido uma boa noite de descanso. Aqueles que estiveram a trabalhar, que tenham tido um bom trabalho. Hoje é sábado, chegamos ao último dia da semana e espero também que todos tenham tido uma semana abençoada, que Deus tenha concedido muita paz, muita saúde a todos. Se você teve uma semana um pouco mais atribulada, que você tenha sabido buscar no Senhor a sua força, o seu momento de paz, que seja assim, em cada momento de dificuldades possamos buscar ao Senhor. Lembrando, amanhã é domingo, dia do Senhor, quando o povo de Deus, os cristãos, se reúnem para louvar e glorificar a Deus, e é também um momento em que nós nos reunimos para buscar no Senhor a força para a semana que vai se iniciar, né? Uma semana que nós não sabemos o que será. Deus o sabe, mas nós não sabemos se teremos momentos de enfermidades, dificuldades, o que é que vai nos ocorrer. Mas com certeza, buscando no Senhor, Ele nos fortalecerá e assim passaremos de uma forma mais tranquila durante a semana. Muito bem, eu gostava hoje de partilhar com os irmãos e amigos um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 13, que narra aqui a história de uma família, Abraão e Ló, né, tio e sobrinho, que saem da mesma terra, com destino a uma outra terra, e no caminho, durante anos, eles vão acumulando riquezas, acumulando bens, ao ponto de ser tantos bens que eles têm, tanto gado, tantos bens, tantos servos para cuidar desse gado, que começa a ficar difícil para aquelas duas famílias viverem agora ali reunidas como sempre foram. Começou a ter contenda entre os servos de um com os servos de outros, pastores de um com os pastores de outros, né, de rebanhos. Então chegaram à conclusão que era melhor se separarem. E Abraão dá o direito a Ló de escolher primeiro o campo que ele queria ir. E ele então olha e diz: se você for para o lado direito, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E ele então toma essa decisão. Interessante, porque Abraão tinha o direito à escolha primeiro, por ser mais velho, e ele teria esse direito, mas ele concede ao seu sobrinho. Então Ló, diz a palavra do Senhor, olhou para um lado e viu que ali, aquele lado, estava uma terra muito boa aos olhos, uma terra verdejante, uma campina do Jordão, bem regada, né, com bastante água, né? Então ele vê aquele pasto farto ali, e ele então escolhe aquele lado, né? Só que ali havia uma cilada no meio daquilo, que é o tema que eu gostava de partilhar com cada um de vocês. Abraão então vai para o outro lado, vai para as terras de Canaã, uma terra mais árida, umas terras mais secas, mas era a terra que Deus havia prometido para Abraão, para o povo que Deus estava ali a levantar. E o que é que então eu gostava de partilhar com cada um de vocês? É que muitas vezes nós somos impulsionados pelo que nós vemos. Então, olhamos e vemos que aquilo tem uma boa aparência e acabamos seguindo por aquele caminho. Há várias advertências na Bíblia sobre essa questão de olhar e ver boa aparência, né? O próprio pecado entra no coração do homem porque ele viu um fruto que tinha uma aparência agradável, que era agradável aos olhos. Então nós precisamos ter muito cuidado e muitas vezes somos negligentes nesse momento. Olhamos para algo, parece-nos prazeroso, parece bom e acabamos entrando num caminho de perigo. A própria palavra também nos adverte, dizendo que há caminhos para o homem que parecem bons e corretos, mas o fim dele é a morte. E o que é que aconteceu aqui? Ló dirigiu-se então para esse lado, só que a palavra do Senhor faz uma advertência dizendo que ali era o lugar de duas cidades impenitentes, duas cidades onde os homens eram maus e pecadores ao extremo, chamados Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram depois, inclusive, destruídas exatamente por causa do tamanho do pecado que havia ali. Ou seja, Ló acabou se dirigindo
acabou se aproximando e acabou entrando ali no meio daquelas cidades e acabou sendo contaminado por ela. O que a palavra nos exorta nesta manhã é que nós sejamos prudentes e que devemos examinar as coisas que nos aparecem. De repente as coisas parecem fáceis demais, você deveria tomar cuidado. Quando as coisas parecem muito vantajosas, deveríamos tomar cuidado. A palavra do Senhor nos adverte nisso. Nós devemos entender que as coisas precisam ser trabalhadas para ser atingidas, para ser alcançadas, né? Nada que vem fácil acaba também indo fácil. Tudo que nos vem muito fácil acaba também se perdendo facilmente. Perdão. Portanto, então, que nós possamos compreender isto e que nós possamos nos voltar para Deus. Em vez de colocarmos os nossos olhos nas coisas que são tentadoras, nós deveremos colocar os nossos olhos em Deus, fundamentar os nossos olhos em Deus. Esta situação é que leva muitas vezes famílias a serem destruídas, casamentos serem destruídos, empregos sendo perdidos, exatamente porque muitas vezes a pessoa concentra-se naquilo que vê, cresce ali um desejo por algo que lhe parece bom e de repente aquilo leva para o fim, leva para a morte, uma morte espiritual, uma morte psicológica e até mesmo muitas vezes uma morte física. Há uma observação que eu gostava de deixar aqui para cada um, é que nós devemos sempre ter os nossos olhos no Senhor, manter os nossos olhos no Senhor. Esse sim é o lugar em que devemos buscar o nosso refúgio e buscar sempre no Senhor em oração, para que o Senhor possa nos orientar e nos dirigir, nos conduzir durante todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Eu quero orar a Deus pela vida de cada um que nos acompanham aqui e pedir que o Senhor conceda uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana com muita saúde a todos. E querendo Deus, na próxima segunda-feira estaremos de volta, reunidos, para mais um devocional. Quero mais uma vez desejar que você tenha um tempo amanhã com o Senhor, procure uma igreja saudável próximo de você, mas que seja uma igreja saudável. Cuidado com aquilo que parece muito bom aos seus olhos. Bom somente a palavra. Qualquer outra coisa, muitas coisas assim que às vezes chamam a atenção numa igreja, é um sinal de perigo, porque não é a palavra que está em primeiro lugar. Fique atento em todas as coisas. Sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor aqui em Pombal, na Igreja Batista de Pombal, e também na Igreja Batista em Matos, ali na Marinha das Ondas, tá bem? Se você estiver por perto, ou se estiver por longe, mas quiser conhecer a nossa igreja, você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, não esqueça de deixar aqui o comentário, deixar um gosto e compartilhar também. Deus abençoe. E querendo o Senhor, estaremos de volta na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Deus abençoe e até lá. Um bom fim de semana.